Computador. Hi everyone. So this is the third session of the International Online Conference on Women in Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics with the subtitle of Resilience, Sustainability and Governance. In this session, we'll be hearing from Darina Mekulova. The conference is bilingual and Darina will be speaking in Portuguese. So passamos agora para o português. Olá, Darina. Olá, olá, boa tarde, professor. Olá a todos. Dou-lhe a palavra. Sim, então, hoje eu queria falar um pouco sobre o meu percurso, como eu escolhi seguir artes e um pouco sobre a profissão que eu escolhi, que é a produção de cinema. Eu sou Darina, eu nasci na Rússia quando eu tinha 13, 14 anos. A minha mãe trouxe-me para Portugal com a minha irmã. A minha mãe é professora de dança, então ela sempre trabalhou em artes. Quando eu vivi... Que região da Rússia que é? De que região da Rússia que é? Sul da Rússia. Maikop. A cidade chama-se Maikop. Então, também vivi alguns anos com a minha tia, quando a minha mãe trabalhava cá sozinha. A minha tia é professora de acordeão, a professora de música, ela também é espetacular, a minha mãe também é espetacular. Então, eu sempre estive rodeada com artes, em artes. Peço desculpa, o meu português não está perfeito. Está à vontade. Sim, sempre gostei das artes, desenhar, dançar, não é? Mas a minha família estava sempre contra eu seguir as artes. Eles queriam que eu seguisse economia ou medicina ou algumas profissões assim, mais sérias, não é? Assim no secundário eu queria escolher, cá em Portugal, queria escolher algo relacionado com as artes, seguir já um curso profissional. Só que como não estava muito... Estava um pouco contra, não, muito contra, não segui e segui economia, então como eu fiz alguns exames, não é, relacionados com a economia, já não podia seguir artes no ensino superior, porque devia repetir cadeiras, é uma confusão, e também não consegui seguir artes no ensino superior. Aos 18, não é? Por isso eu entrei no ISCS, terminei o curso licenciatura em Gestão de Recursos Humanos, que eu gostei do curso e a parte de mim identifico-me com o curso, com pessoas. Eu sempre gostei de falar com pessoas, relacionar com pessoas e acho super interessante saber qual a pessoa é indicada para cada função. Eu acho que eu tenho isso, mas eu não precisava de uma licenciatura para isso. eu acho. Mas estou satisfeita com o meu caminho e ainda bem que eu tirei esta licenciatura, não me arrependo. A seguir eu sempre continuava a querer tirar artes, que isso não é para mim, este não é o meu caminho. E eu fui para Moscou fazer audições de teatro, porque inicialmente eu queria ser atriz, porque pensava, ok, quando eu via um filme, um espetáculo, quem nós vemos sempre os atores. Então eu pensei, ok, eu quero ser atriz, eu quero estar ali, quero entreter pessoas. E fiz audições, não estava muito preparada, então não entrei nas escolas que eu queria, assim, mais prestigiadas, não é? São muito boas mesmo. Entrei numa escola, passei os exames numa escola, não é assim tão... Era uma escola nova, então não tinha aquele nome de séculos, não é? Era uma escola nova, relativamente nova, mas tinha uns bons professores, conhecidos atores russos, em Moscou. Em Moscou.
Em escola, sim. Mas a minha mãe estava contra, ela não achava que eu tinha assim muitas capacidades. Eu também não achava que eu tinha muitas capacidades, mas eu podia ser assim. Não sei, eu gostava muito daquilo, não sei. Então a minha mãe estava contra, ela é muito sincera, então como ela percebe das artes, ela é muito boa naquilo que faz e pronto, percebe um pouco das profissões assim com performance, então ela não mas apoiava-me de alguma maneira, não é? Apoiava-me. E na última fase dos exames eu percebi que como aquilo era muitos exames, muitas escolas, muitas audições, uma pessoa não preparada fica super exausta. Aquilo era super cansativo, professor. E na última etapa eu tive aquele pensamento de oh meu Deus, outra vez! Quando eu vi aquelas cadeiras e aquela comissão, e eu percebi que se eu realmente quisesse seguir isso, eu não tinha esse pensamento, nunca iria surgir esse pensamento se esta profissão era para mim. Então, eu também decidi não ir e não continuar, porque eu fiquei assustada por tanto tempo querer seguir uma coisa e afinal, quando tens esse pensamento, eu pensei, oh meu Deus, estou a trair a mim mesma e o meu sonho, mas pronto, fiquei muito baralhada assim emocionalmente e fiz um ano de pausa. Eu fiz estágio numa recrutadora, não é recrutadora, é uma... Sempre esqueço o nome. É uma empresa de recursos humanos? Sim. Consultoria de Recrutamento, recursos humanos. seleção, consultoria. Humanos, sim. Fiz um estágio de 3 meses. Eu odiei o estágio. Eu ia lhe perguntar como é que foi a experiência. Não, professor. Assim, eu percebi, eu já sabia que não era aquilo que queria seguir. Então eu decidi dar aquele último remate, não é? Vou tentar trabalhar. Talvez eu portanto, vou gostar mais da área, não sei, vou me identificar. E estava um pouco perdida naquela altura, então decidi, ok, vou fazer alguma coisa séria, talvez vou se eu começar esse caminho em recursos humanos, talvez eu já tenho uma licenciatura, talvez eu vou gostar. Mas eu percebi que aquilo não era mesmo para mim, não estava, eu sentia que não devia estar lá. Então eu decidi seguir cinema mesmo. Inicialmente, claro, tinha na cabeça que queria ser realizadora, porque acho que todos que querem seguir cinema, 90% querem ser realizadores. Eu candidatei-me na escola na Universidade de Lisboa, sim, Escola Superior de Teatro e Cinema, no curso de cinema, e candidatei-me à Universidade da Beira Interior, na Covilhã, também curso de cinema. Estas duas universidades são únicas públicas em Portugal que têm um curso de cinema mesmo, e não outra vertente audiovisual, multimédia, é só cinema mesmo. Fiz audições, entrevista em Lisboa, não passei. O meu nível de conhecimento de cinema português, eu não sabia nada mesmo sobre cinema português, realizadores, atores, nada mesmo. Mas entrei na Covilhã, felizmente. Então, eu em junho terminei a minha licenciatura em cinema na Universidade da Beira Interior. Eu gostei muito da experiência, gostei muito da Covilhã, gostei da universidade, dos professores. É uma cidade muito bonita, com paisagens muito bonitas. Logo no primeiro ano, quando nós experimentamos um bocadinho tudo, de realização, produção, fotografia, guionismo, um bocadinho de tudo mesmo. E eu percebi que uma coisa engraçada que nas primeiras aulas, que quando nós fazíamos a apresentação para os professores, quando eu disse que já tenho uma licenciatura em Gestão de Recursos Humanos,
um dos meus professores disse: então vai ser uma ótima produtora. E naquela altura eu não queria nada ouvir sobre produção, porque eu pensava, produção só faz aquela papelada, burocracia, não é nada artístico, não toma nenhumas decisões. E eu não queria ouvir nada sobre produção, queria me concentrar na realização. Como experienciei um pouco da realização, gostei algumas partes e não gostei algumas partes, mesmo as tarefas que um realizador faz. Gostei muito a parte de trabalhar com os atores, direcioná-los, mas outras partes mais técnicas não gostei muito. E assim aos poucos começava a fazer trabalhos de produção e pessoas diziam que eu sou muito boa naquilo e chamavam-me a fazer mais cargos de produção. E no final do primeiro ano já tinha certeza absoluta que a produção, o meu caminho foi muito confuso, mas eu consegui. Pronto, já produzi 2 curtas-metragens. A pandemia um pouco baralhou isso tudo, não é? Devia produzir mais uma, mas não chegou a ser concretizada no ano passado. Estão disponíveis online? É assim, uma curta que produzi ficou horrível, por isso nunca vai estar disponível. Segunda curta do projeto final, que acabamos em junho, já está finalizada, mas depois do feedback dos professores está a receber uns pequenos ajustes. E nós queremos mandar a curta para os festivais de cinema, então durante um ano não vai estar disponível assim online. Pois avise, quando estiver disponível, diga-me qualquer coisa. Está bem, ok. Sim. Então eu queria passar um pouco, falar sobre a produção, não é? Sobre esta profissão que muitas pessoas não sabem o que é que um produtor faz. Por exemplo, o professor sabe o que é que um produtor faz de cinema? Tenho algumas ideias, mas não muitas. isto a Darina aqui é que tem de ensinar. Ok, então vou fazer isso mesmo. Nesta curta-metragem final de curso que fizemos, que eu produzi, nós éramos 8 pessoas, o nosso grupo tinha 8 pessoas, cargos, 8 pessoas da turma mesmo, o nosso grupo era da turma, e mais alguns cargos não avaliados, que eram pessoas extra, que não estudavam cinema. Eu falei com o realizador, ele contou-me a sua ideia no início do ano. Foi em dezembro. Em dezembro preparamos o pitch com a ideia, eu e o realizador, o Nuno Dias. Apresentamos esta ideia aos nossos docentes e eles aprovaram a ideia. E a partir de dezembro, então, começamos a trabalhar, eu e o realizador. O que é que eu fazia? Eu procurei os atores, atores principais, secundários, figuração, pessoas figurantes. Procurei os locais, depois de locais a serem escolhidos pela equipa, eu fui falar com os donos, responsáveis, tratei parte burocrática, autorizações. A nossa atriz principal ela estudou em Glasgow, na Escócia, então esta curta é sobre uma modelo que pede um retrato a um pintor e fala um pouco sobre vaidade, sobre como o mundo da moda afeta a personalidade, a pessoa, não é? E a curta é interessante. Portanto, eu não queria revelar muito. Então, eu juntei a equipa, eu e o realizador, escolhemos cargos da nossa turma. Encontrei cabeleireiras, como o figurino era muito importante,
Encontrei uma rapariga também que tirou moda, então ela sabia costura e tudo isso. Cabeleireiras, o compositor, tivemos o compositor Yanis El Masri, ele é ele também estudou na Rússia. Acho que ele tem mãe russa e pai. Não sei de onde o pai dela. Então, o compositor tratou da música, da banda sonora, do orquestra, tratou essa parte toda. Mas eu tratei, tratei das autorizações todas, todos os atores principais, secundários, figurantes deviam assinar autorizações de cedência da imagem. Tratei de todas as autorizações possíveis, professor. Por exemplo, a nossa atriz tinha algumas photoshoots com fotógrafos em Glasgow. Então, para não perder tempo e tirar fotografias outra vez para usar no filme, eu tive que traduzir as autorizações para o inglês, enviar autorizações para fotógrafos em Glasgow. Foram 3 fotógrafos diferentes, então eles me assinavam a declaração, deviam enviar. Depois, nas rodagens mesmo, eu tratei da parte da alimentação, também tratei o alojamento dos atores. Acho que foram mais coisas que eu devia tratar, transportes, dinheiro, claro, orçamento, parcerias. Essa parte de financiamento é outra grande parte que tratei. Tivemos product placement também. Product placement é publicidade de uma marca, basicamente, Sim. no filme. Ou seja, os conceitos de gestão e de GRH e Sim. Já me descreveu aí marketing, finanças, gestão de recursos humanos. Está a ver, professor? Está a ver? Exato, sim. Acho que também esqueci-me de outras coisas que eu tratei, mas pronto, foram tantas coisas, muitas coisas mesmo. Então, é basicamente isso. Queria também falar um pouco como a profissão muitas vezes não valorizada. Não é não valorizada, muitas pessoas não sabem o que é que um produtor faz. Mesmo pessoas do cinema, da indústria, mesmo da minha turma, não percebem o que é que um produtor faz. Porque esse trabalho todo é feito na pré-produção, basicamente. 90% do trabalho foi feito na pré-produção. Eu chego às rodagens, sinto-me super cansada, estressada. No computador ou no telemóvel, porque ainda estou a tratar de várias coisas, e a equipa está a olhar para mim e está a pensar, ok, ela não está a fazer nada, nós estamos aqui a trabalhar em pé tantas horas, e pronto, ela está sentada ali no computador e só está a mandar ir para ali ou acabar nessa hora, mas não é verdade. Essa parte organizacional toda é um produtor que faz e facilita o trabalho de toda a equipa. Queria que mais... É mais masculina ou feminina a profissão? Essa parte também queria abordar, que quando eu contei à minha tia o que é que eu fiz nessa curta, porque ela disse, eu sempre explico o que é que um produtor faz, mas eles nunca sabem, conseguem recordar. Então eu expliquei o que é que um produtor o que é que eu fiz nessa curta. E ela disse que, Darina, escolheste uma profissão masculina. Eu disse, sim, eu concordo. Porque o nível de stress é muito, muito elevado. A nível de organização tem que ser uma pessoa super organizada. Organizada mesmo a vida dela tem que ser super organizada. Tem que saber as preferências, ou seja, agora eu tenho que tratar dessa parte, depois outra parte pode esperar.
é mandar inúmeros e-mails por dia, que eu não gosto muito de tantos e-mails, telefonemas. Eu tenho aqui uma cabulazinha dos pontos que eu queria abordar. Pronto, já falamos que o pessoal da indústria mesmo não valoriza o trabalho do produtor, infelizmente. Houve um estudo, depois, se quiser, eu posso partilhar o site, no Reino Unido. Estudaram, pronto, os produtores, também foi feito na América, que basicamente as respostas são iguais. Como a percentagem das mulheres cada ano fica mais elevado, porque também acho que as mulheres têm aquela a capacidade de multitasking, acho que melhor do que homens até. Só nessa parte, se calhar, as mulheres conseguem. Para os homens. Sim, porque noutros aspectos, acho que a profissão, mesmo a maioria das professoras em cinema mesmo, está mais adequada para os homens, eu acho. Porque é que também não há mais homens, não é porque menos mulheres querem, mas é porque eu acho que muitas pessoas desistem da profissão, homens, mulheres, porque pronto, não aguentam. Vou falar dessa parte Qual é a agora. qual é a percentagem feminina, mais ou menos, em termos de produtores, esses inquéritos? O que é que dava que É valores, assim, mais ou menos? 50-50 praticamente. Mesmo assim. Na Um, tecnologia é pior. pois, é. Muito. No inquérito era 46, acho eu, mulheres, e no outro 52, se não me engano. Está perto de equilíbrio. Sim, mais ou menos equilibrado. Agora ia falar do abandono. Sim, eu estava a falar daquele estudo, eu queria Sim, força, falar força. disso. Muitos têm a ideia errada que um produtor é aquela pessoa rica que recebe não sei quantos milhões de dinheiro, mas a realidade, 90% se calhar dos produtores, a realidade não é assim, é completamente oposta mesmo. O trabalho é enorme, tanto o trabalho, por exemplo, esta curta, eu estou a fazer a partir de dezembro, ou seja, 6 meses, mais ou menos, que ainda não está acabada. Ainda estamos a fazer ajustes, depois vai para festivais mais um ano que vou trabalhar nela, ou seja, uma curta de 20 minutos é quase 2 anos pronto, se calhar, não sei, pode ser até mais tempo. Financiamento, como é que obteve financiamento para a curta? Sim, financiamento foi ICA. O ICA apoia as universidades públicas, não sei se também, acho que também privadas, mas a minha universidade teve apoio do ICA. Foi 52% do nosso orçamento foi do ICA. Uhum. E outra quantidade, outra metade foram empresas, acho que foram 2 empresas que fizeram patrocínio, product placement, e também obtivemos apoio da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia de Covilhã, ou seja, esses apoios também, a maioria fui eu que procurei. Então também não foi fácil, porque 90% respondem não, então para ter assim um sim, é como nas vendas, temos que abordar muita gente para ter aquele sim e vender uma vez. Talvez Então, tinha feito crowdfunding. sim, fizemos crowdfunding, esqueci-me, Não há fintech, então. de 600 euros que queríamos conseguir, conseguimos só cerca de 200. Foi pouco, mas alguma coisa.
Então, este estudo feito na Inglaterra, no ano passado, revelou que cerca de 75% dos produtores independentes, que não trabalham num estúdio, aqueles estúdios grandes, não é? Produtores independentes que já produziram uma ou duas longas-metragens, ganharam menos que 6.000 pounds por ano nos últimos 5 anos, ou seja, andaram a produzir duas longas-metragens durante 5 anos e cada ano ganhavam cerca de 6.000 pounds só. Depois, 67% dos produtores com mais experiência, com 5 a 10 longas-metragens, ou seja, 5, 10 anos de experiência ou mais, ganharam menos que 15.000 pounds. Ou seja, podemos ver que isso não dá para ter uma vida estável, sustentável, não dá para ter uma estabilidade financeira. E eu percebi que é muito difícil permanecer nesta carreira, não é? Nesta profissão, nesta indústria, sem apoio da família. Essas pessoas, certeza absoluta, que ganharam 6.000 pounds por ano, tiveram apoio da família ou apoio do parceiro, tiveram uma casa, não é? Que não precisavam de pagar a renda. Sim, apoio da família e dos amigos para mim é fundamental. Eu comecei a investir mais, mesmo psicológico, mais apoio emocional, porque o trabalho é super estressante, super complicado, super difícil. Ganha-se pouco, psicologicamente é muito difícil. É muito fácil desistir, porque por exemplo, nesta curta e noutra também, eu trabalhei imenso, mesmo muito, organizei tudo, mas foi muito trabalho mesmo, professor. E depois, quando a equipa não te valoriza muito, há sempre aquelas relações complicadas, não é? Relações com pessoas é sempre complicado. Então, na equipa é super complicado. Então, sim, quando recebes pouco, trabalhas imenso, muitas horas mesmo. Às vezes, por exemplo, estas pessoas se calhar fazem vários projetos em simultâneo, porque senão não conseguem sustentar-se. Então, quando não recebes apoio da equipa, recebes pouco dinheiro, trabalhas imenso. Muitas pessoas têm dificuldades, problemas psicológicos mesmo, mentais, depressões. Eu também li num artigo há alguns meses atrás, mas não consegui encontrar o site, mas eu lembro-me que muitas pessoas também desistem por isso, não conseguem, não vale a pena, é super complicado. Principalmente no caso feminino, conjugar a família com... Sim. Se têm crianças, então é mesmo muito complicado. É mesmo muito complicado, professor. Há vários tipos de produtores. Por exemplo, quando o projeto é maior, há mais tipos de produtores. Um produtor que está nas rodagens, line producer, que define os horários, depois assistentes, vários assistentes, depois produtores executivos. Há vários mesmo tipos de produtores. E eu, para ter uma família, eu percebo que eu não posso trabalhar nas rodagens, porque as rodagens é às vezes 18, 20 horas de trabalho, 16 horas de trabalho, e é impossível quase, não é? Ter crianças, por exemplo, filhos. Por exemplo, um produtor entra com todos, ou mesmo chega antes de todos e sai depois no final das rodagens. As nossas rodagens foram 6 dias. Filmamos em 3 cidades, Covilhã, Fundão e Castelo Branco, em 6 locais, 3 cidades, 6 locais diferentes, em 6 dias. Então, organizar transportes, equipamento, transporte de equipamento de pessoas, de atores, organizar comida, isso foi super complicado.
então, sim, é muito fácil desistir e muito fácil de ficar desencorajado. E acho que, infelizmente, a profissão é super difícil e super não valorizada, não é? Muito. Não sei se é possível fazer alguma coisa para mudar isso. Se calhar, assim, informar mais pessoas, mesmo nas escolas de cinema. Todos tiveram aquela teoria de produção, só que só alguns praticaram produção, então não sabem o qual difícil é. Então, infelizmente, para mim, para mim escolher uma carreira no cinema é ter quase uma vida de soldado. Eu cheguei a essa conclusão, porque recebemos pouco, a entrega é total. Mesmo fazer escolhas, por exemplo, eu tenho que trabalhar agora, ir ter com os donos, por exemplo, nas horas que eles é mais conveniente para eles. Marcar férias é super complicado, porque as rodagens podem mudar, não é? Os dias, tudo pode se atrasar. E o que aconteceu, por exemplo, eu estava tão atarefada na pré-produção deste projeto que quando eu não tenho carro, estou a tirar carta de condução, então pedi às pessoas com carta para irmos buscar alguma comida que um restaurante nos ofereceu. E a resposta de um elemento da equipa foi: agora vou ao ginásio, não posso. E devíamos ir àquela hora. Então, é um pouco complicado. Ou a pessoa pode dizer, outra pessoa disse, não sei se posso, para outro assunto que deveríamos agradecer o dono e filmar algumas fotografias para o hotel dele, porque ele forneceu-nos um quarto para filmarmos lá, grátis. E a pessoa disse que, não sei se posso, enquanto aquilo era quase obrigação, não era... Ele, nem a primeira pessoa que disse que não sei se posso, vou ao ginásio agora, e outra pessoa não me dá muito jeito hoje, eles não me iam fazer nenhum favor, eu acho. É uma equipa, é uma curta de todos, então eu acho que era um pouco obrigação fazer aquilo, mas infelizmente... não foi esse caso. Pronto, a profissão trabalho de produção tem muita pressão, muito stress, tudo tem que ser dentro do prazo, dentro do budget, exige um estilo de vida muito específico. E muitas vezes também os dois estudos revelaram que a parte dos produtores já pediram alguma vez na carreira doar os seus honorários. Ou seja, ganham um pouco e depois os financeiros ou as pessoas responsáveis pelo budget pedem, ou mesmo colegas, pedem para doar o dinheiro para pagar outras despesas, não é? E muitas vezes, mesmo para o projeto arrancar, o produtor tem que investir o seu dinheiro para conseguir o projeto. Acho que estamos muito em cima da hora, não é? Estamos um bocadinho. Eu já estou a acabar. Mas ainda tem. Eu penso que começámos um bocadinho depois, portanto, ainda tem. Ok, já estou a acabar. Sim, e normalmente o produtor fica mais tempo a trabalhar no filme, vender o filme para os distribuidores, conseguir vender, não é? Porque nem todos os filmes chegam depois aos cinemas, por exemplo. Promover o filme, ir aos festivais. Suponhamos que são 2, 3 anos para fazer o filme, uma longa-metragem, e são mais 3, 5 anos após a estreia do filme, um produtor continua a trabalhar no filme. Ou seja, 5 anos em média para um filme. Ou seja,
e por isso muitos professores têm vários filmes ao mesmo tempo, em vários estados, uns na pré-produção, outros a fazer rodagens, outros na pós-produção. Então, sim, é super estressante. Eu não sei como fazer isso, porque mesmo com um filme, uma curta-metragem de 20 minutos, deu imenso trabalho, então não sei como é que eles conseguem em simultâneo fazer várias longas-metragens. Sim, então, e ao contrário dos realizadores, último ponto que eu queria abordar, os realizadores têm quase uma carreira de crescimento, podem ter, por exemplo, eles começam com uma curta-metragem, depois alguém repara nelas e pode promovê-los para realizar um filme para Marvel, por exemplo, de não sei quantos milhões de dólares, não é? Ou realizam uma longa-metragem baixo orçamento e depois conseguem logo a seguir realizar uma longa-metragem com enorme orçamento. Os produtores não. Por exemplo, quem produz filmes de, por exemplo, 500 mil dólares ou euros, quase impossível produzir uns filmes de acima de 1 milhão. 2 milhões é quase impossível. Ou seja, não há uma carreira, não há uma escada de progressão. Porque, mas há empresas de produção para onde poderia entrar, não? Há as produtoras que contratam. Sim, há produtoras, pouco produtoras e é difícil de conseguir. Pelo menos cá em Portugal, pronto. Sim. É mais Darina produtora. Sim, professor. Pronto, com experiência não é garantido aquela progressão na carreira. É isso que queria dizer, porque também há um artigo, depois se quiser partilho consigo, que fala da experiência de uma produtora que abordou essa parte e foi isso, professor. Eu não quero desencorajar ninguém que vai ver isso e pode seguir produção, porque independentemente destas dificuldades todas, de este horror que eu senti, eu quero continuar com esta carreira. Não sei, eu acho que estou no caminho certo e gosto de exercer isso, gosto mesmo da Desafio. Desafio, exato. Desafio. E adoro que a produção combina arte e combina negócio, gestão. Então, tens de ter aquela vertente de artista e vertente de empreendedor, quase. Então, eu adoro essas duas combinações e acho que é perfeito para mim. E é difícil de fazer automação na produção. Artistas podem ser substituídos, há agora já os atores virtuais, e podem para ser substituídos, os atores até podem ser substituídos por bonecos virtuais, agora em alguns filmes, mas agora um produtor não, o produtor mantém-se lá sempre. Portanto, com a inteligência artificial, não, isso é people skills. Necessita. Eu acho que não, ainda bem que não, porque assim... Não está ameaçada por inteligências artificiais. Ainda bem que não. Eu acho que é isso. Eu acho que quem quiser seguir artes em geral, só aconselho seguir artes se não consegue não seguir. Ou seja, eu não consegui não seguir as artes e pronto, tirei a minha segunda licenciatura, então eu acho que a entrega tem que ser total e a pessoa tem que mesmo gostar daquilo e estar preparado para muitas coisas acontecerem. Pronto, é isso. Também chegou a fazer balé, Darina? Eu pratiquei dança, claro. A minha mãe é professora, então dancei. Ela é professora de danças tradicionais, danças de caráter, danças do mundo. Então, mas também fiz um pouco de dança clássica. Assim. Ok. Mas não me vejo, não consigo expressar com o meu corpo. Ok, Darina. Bem,
nós já estamos no limite mesmo. Foi uma excelente participação. É interessante Muito obrigada porque pelo convite. obrigado por ter aceito. Foi até eu sei que tinha muito mais para dizer e era bastante interessante ainda ouvi-la mais. É mesmo porque foi a meia hora e depois limita depois também para as restantes participantes. Eu ia pedir-lhe para me mandar tem link esses artigos que falou. Sim. Mande-me os links que eu depois ponho na descrição do vídeo do YouTube, Ok. que falou para os artigos que mencionou. Ok. Foi fantástico. Ontem também a professora Fernanda Nogueira, sabe que a professora Fernanda Nogueira também era para ir para artes, também não, e depois e tem a história se vir o vídeo dela, ela fala sobre isso. Vi E um ela pouco, professor. Vi o vídeo. viu essa parte, portanto, da Uhum. arte, e ela ainda pratica a arte. Portanto, mas pronto, também queria ir para a arte, e são casos muito interessantes e que valorizam bastante a conferência. Aliás, também não estava à espera de menos, no seu caso, foi uma excelente aluna e com duas licenciaturas tinha certamente muita coisa interessante para dizer. E tinha mais, não tenho dúvidas, tenho muita pena que seja só aqui meia hora, porque continuava a ouvi-la. Bem, Darina, obrigadíssimo, obrigadíssimo. Muito obrigada, professor. O vídeo é como nos outros casos, portanto o vídeo vai ficar disponível online, depois Claro. vai ser divulgado e eu depois mando-lhe o link, hoje em princípio, se não for hoje é amanhã de manhã, ainda vou ter outra participação agora daqui um bocadinho, depois envio-lhe o link e também partilho no LinkedIn e no Twitter, por aí dentro. Ok, obrigadíssimo, Darina. Muito obrigada, professor, pelo convite, Obrigado. por lembrar-se Obrigado, de mim. como é que eu me podia esquecer da Darina? Traduziu-me Obrigada. aquele abstract de um artigo quântico em finanças quânticas. Quando eu comparei a Jornal tradução, russo. quando eu comparei a minha tradução com a tradução profissional, eu fiquei, oh meu Deus, isso não tem nada a ver. Mas era normal também. Aquilo era para o jornal da Financial University russa. Eles pediram um abstract em russo. Eu não sei traduzir para russo e não convém pôr no Google Translate. Não, quando o professor mandou-me aquele artigo, eu fiquei, oh meu Deus, o que é isso? Eu não percebi as palavras. Obrigadíssimo, Darina. E depois mantemos o contacto porque está fantástico e quando tiver uma curta produzida por si ou uma longa-metragem, depois diga alguma coisa. Ok. Não se esqueça de me mandar os links. Sim, mando já. Sim. Muito obrigada, professor. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, professor. Adeus. Boa tarde.